Laurette é uma adolescente cega que tem 16 anos e seu pai é um autor conhecido por escrever livros divertidos. De uns tempos pra cá, ele trabalha em uma obra sobre coincidências, mas nunca consegue terminá-la. Sua esposa acha que ele está obcecado e prestes a ter um ataque de nervos. Laurette sabe que o casamento dos pais vai de mal a pior quando de repente seu pai desaparece em uma viagem para a Áustria. Laurette é responsável por responder os e-mails do pai, até que recebe um e-mail misterioso de um tal Sr. Walker, que diz ter encontrado misteriosamente o caderno de anotações do pai dela em Nova York, onde ele com certeza não deveria estar. Convencida de que algo muito errado está acontecendo, pois o pai não ligava para casa havia um tempo, ela toma uma decisão impulsiva e perigosa. Aproveitar que sua mãe iria passar uns dias na casa da sua tia em Manchester, roubar o cartão de crédito da mãe, sequestrar o irmão mais novo para ser seu guia, já que ela é cega e não quer que ninguém descubra, e entrar em um avião rumo a Nova York para procurar o pai. Mas a cidade grande guarda muitos perigos para uma jovem cega e seu irmãozinho de 7 anos. No decorrer da história, peculiaridades de seu irmão também podem ser notados. O efeito Benjamin afeta grande parte dos eletrônicos, fazendo com que eles pifem mediante a seu toque ou proximidade. E com essa sua habilidade, ele consegue destruir o sistema de entretenimento do avião inteiro. Mas antes de contar um pouquinho desse desastre, vamos voltar um pouquinho no tempo. Logo após pegar um avião com destino JFK no aeroporto de Londres e passar por muitos problemas durante o check-in, Laurette e Benjamin finalmente conseguem embarcar no avião sem serem descobertos. Mas, obviamente, Laurette teve problemas para chegar ao seu assento, esbarrando em várias pessoas até que ela se estabiliza. No meio disso, ela conhece um passageiro que ficou no assento ao lado de seu irmão. Ele se chamava Sam. A conversa fluiu entre eles três até que Sam ensina a Benjamin como usar o sistema de entretenimento. Porém, com sua habilidade, ele consegue destruir o sistema de entretenimento do avião inteiro. Sam, percebendo a tristeza de Benjamin, deu uma ideia para ele. Ler alguns gibis e, estando interessado em Laurette, pediu para trocar de lugar com Benjamin para ficar ao seu lado. Infelizmente, enquanto conversava, Laurette comentou sobre sua deficiência visual com Sam, que não respondeu positivamente a isso, e destrocando de lugar. No final da decepção de Laurette, Sam oferece seu número para caso ela precise de ajuda com alguma coisa. Porém, ela não aceitou, seguindo assim com sua missão. Após finalmente conseguir chegar em Nova York, tendo como pistas apenas o caderno de seu pai que foi recuperado por Sr. Walker, que por surpresa de Laurette era uma criança de 12 anos, mas que aparentava ser um adulto por sua linguagem formal. No decorrer da história, Laurette e Benjamin descobrem que o número da obsessão de seu pai os levaria a algum lugar. Conseguiram achar o hotel em que seu pai estava ficando, graças ao seu caderno de anotações, porém, ocorreu o desencontro. Ainda assim, seguindo as anotações do caderno, eles descobrem que seu pai se encontraria com uma mulher, chamada Valerie Brown, em um museu. Porém, houve outro desencontro, pois ele não havia ido. A moça com quem ele se encontraria era curadora do museu e disse que também não sabia onde ele estava. Frustrada, Laurette se senta no banco debaixo de uma árvore fora do museu e pensa sobre tudo que fez. Ter sequestrado Benjamin e se realmente o seu pai estava perdido ou simplesmente foi embora por livre e espontânea vontade e que estava perdendo tempo. Benjamin, desconfiado de que Laurette não sabia onde seu pai estava, indaga a ela se realmente sabia onde ele estava. Ela tentou repetir o que falava, mas Benjamin a interrompeu, chorando e percebendo que ela realmente não sabia. Após desabafos entre eles, Benjamin encoraja Laurette a continuar sua procura pelo pai, e continuaram lendo o caderno de anotações para encontrar alguma pista. Enquanto folheava o caderno, foram abordados por um sem-teto. Laurette tirou vantagem para perguntar se o número 354, número em que seu pai era obcecado, significava algo, e descobriu que os números em Nova York é como eles se localizam.
Depois disso, o número os levou para um bar, cheio de homens arrogantes que ficaram lançando várias piadas inadequadas para Laurette. Decidiram ir embora. Mas, antes de irem, Laurette deixou o celular cair. Benjamin tentou ajudar, mas assim que tocou no celular, o aparelho pifou. Após sua aventura, voltaram para o hotel. No entanto, Laurette recebeu uma mensagem novamente de Michael, vulgo Sr. Walker, pedindo para ambos se encontrarem, pois Michael não tinha mencionado algo sobre a grande importância do caderno de anotações. Então, Laurette vai a seu segundo encontro com Michael, mas o que ela menos esperava é que ela, seu irmão e o garoto que estava ajudando a encontrar seu pai estavam sendo perseguidos e acabam sendo assaltados. Os bandidos chegaram a Laurette, pois eles haviam encontrado seu pai e tinham informações que havia um cofre com uma grande fortuna no hotel onde seu pai de Laurette estava hospedado. Laurette conseguiu escapar dos assaltantes com a ajuda de Michael. De volta ao hotel, o que ela menos esperava aconteceu. Os assaltantes haviam a seguido novamente. Então ela armou um novo plano para escapar de vez e descobriu o que tinha dentro do tal cofre, que estava no quarto do seu pai. E no fim, mais um plano de Laurette deu certo. E por incrível que pareça, o pai de Laurette apareceu repentinamente no hotel e os bandidos foram presos. Obviamente surgiu muitas perguntas na cabeça de Laurette, entre elas o que realmente tinha acontecido com o seu pai. Então, para acalmá-la, seu pai começou a contar tudo do início. O Sr. Peak contou que tinha ido a Providence no dia anterior. Estava ficando desesperado com aquele livro. Precisava escrever, mas simplesmente não conseguia. Achando que descobriria alguma coisa útil, deixou a Suíça e veio direto para Nova York para encontrar a mulher do Museu Poe, porque ainda estava fascinado com a história sobre Richard Parker. Ele não tinha contado para a esposa para onde estava indo, por causa do preço do voo e tudo mais, mas ele encarou a viagem como uma última tentativa de fazer aquele livro dar certo, para que então os dois pudessem parar de se preocupar com dinheiro. Num impulso, ele pegou o trem para Providence, porque ele queria visitar o túmulo dos seus escritores prediletos que estão enterrados lá. Estava conversando com sua editora pelo celular quando saiu do trem e do lado de fora da estação foi assaltado pelos mesmos que assaltaram a Laurette e seu irmão. Eles levaram todos os seus pertences e saíram correndo. Pegaram um trem direto para Nova York, pois pensavam que havia um monte de joias no cofre do Sr. Peak. Como tinham roubado a chave do quarto, sabiam em qual hotel ele estava hospedado, mas não o número do quarto. Passaram o dia inteiro na padaria do outro lado da rua, observando o movimento, e já tinham sido expulsos do hotel pela gerente, Marguerite Landeberg, por ficarem rondando o hotel. Uma camareira tinha visto um dos assaltantes testar a chave do Sr. Peak em todos os quartos do segundo andar. Enquanto isso, Peak ficou preso em Providence. Estava com uma enxaqueca latejante, bem no lugar em que o assaltante tinha acertado sua cabeça com alguma coisa. Estava sem dinheiro, sem telefone, sem passaporte ou qualquer outro documento de identidade. E contou sobre a experiência de como alguém pode, em questão de segundos, deixar de ser um cidadão do mundo e se tornar um vagabundo invisível. Ele conhece algumas pessoas nos Estados Unidos, mas não tinha como telefonar para ninguém. Mais tarde se deu conta de que poderia ter ido direto à delegacia, mas estava com uma concussão ou algo assim e não conseguia raciocinar direito. Ele enfiou na cabeça que precisava ir à embaixada britânica e a mais próxima ficava em Boston. Boston ficava a 8 quilômetros dali. No fim, Sr. Peak conseguiu uma carona com um senhor que dirigia um caminhão, que foi ótimo, só que ele era a única pessoa do mundo que não tinha um celular. Então, quando chegou a Boston, descobriu que era feriado, ou algo assim, e a embaixada estava fechada. Então não tinha como conseguir um novo passaporte, e sem isso, todos os bancos em que ele passava não deixavam retirar nenhum centavo. Ele tentou encontrar uma lan house para mandar um e-mail para sua esposa, mas em todas que ele passava era preciso pagar. Por fim, ele desistiu e dormiu deitado num banco na estação de trem.
Então, quando amanheceu, recomeçou as tentativas. Acabou entrando numa biblioteca e foi a bibliotecária que o ajudou, porque reconheceu o nome dele. A bibliotecária não apenas emprestou o computador dela, mas também deu US$ 100 do próprio bolso, quando ele explicou o que havia acontecido. Ele escreveu para sua esposa, que recebeu a mensagem em seu BlackBerry. Ela foi direto para casa para enviar algum dinheiro ao Sr. Peak, e então viu uma carta na bandeja da impressora. Aparentemente, Laurette acabou apertando o botão mais de uma vez quando estava imprimindo a carta dos seus pais, dando permissão para que ela e Benjamin viajassem sozinhos para Nova York. Havia 5 cópias na bandeja. Então ela telefonou para a polícia, que acionou o Departamento de Polícia de Nova York, e o DPNY tinha chegado ao hotel ao mesmo tempo que o Sr. Peak, bem na hora em que Benjamin andava calmamente pela rua depois de ter fugido dos assaltantes com a ajuda do plano de Laurette. E ele encontrou seu pai dizendo oi, um simples oi, além de revelar para Laurette que o que havia no cofre era apenas um envelope vazio. Mas então veio o questionamento de Laurette. Por que os assaltantes acharam que o papai tinha joias no cofre quando não passava de um envelope vazio? Então o Sr. Peak explicou o que poderia ter acontecido. Ele disse que estava conversando com sua editora sobre um contrato de publicação nos Estados Unidos e que tinha acabado de assinar. Então ele falou para a editora que tinha uma ótima ideia para o livro novo, que tinha ocorrido no voo para Nova York. E ele explicou que quando costuma ter ideias boas, quando está viajando de avião, ele usa o termo diamantes e pérolas e ouro, uma fortuna, vale milhões. Ele usa o termo para avaliar se as ideias são boas ou não. Ou seja, os homens que assaltaram o Sr. Peak devem ter ouvido e achado que aquilo realmente era verdade. Resumindo tudo, foi um grande mal-entendido. Bom, no final de tudo, Laurette e Benjamin e seus pais ficaram mais uns dias em Nova York para aproveitar. E no final de tudo, o Sr. Peak anunciou para a família que coincidências não existem, e sim acasos. Ou seja, ele desistiu de escrever o livro que ele estava obcecado há meses e que fez seus filhos atravessarem o Atlântico e quase morrerem. Ai ai, esse Sr. Peak. E assim termina a história da aventura dos irmãos Peak. Obrigada. Fim.